que surgiu o nome, incrível esse nome. Ele realmente fez parte já de um momento da minha vida, né? Quando eu falei que eu te conheci por indicação da Lili. Eu fui na loja porque a gente fez uma estratégia de imagem para um evento. Inclusive, ficasse lindíssima com o macacão verde. Eu amei. Maravilhoso, incrível. E tem uma história, assim, por trás disso, né? Pra mim, de merecimento, de realmente poder, de aceitação, de entender que era uma construção e eu só tava colhendo aquilo que eu tava plantando. E quando eu me dei conta, assim, que eu saí da loja, que eu olhei pra sacola, né? E eu vi o nome, me caiu uma ficha, assim, muito grande. Tanto que eu mencionei isso depois na minha entrega, né? Eu falei isso entrou na pauta da minha entrega, na minha palestra no dia. E eu quero saber de onde é que veio isso, assim, se já nasceu com esse propósito. Então, foi em 2019, surgiu a oportunidade de eu começar a marca própria. Era algo que eu tinha esse desejo, eu tinha algumas dores de não conseguir comprar algumas mercadorias, algumas roupas que eu gostaria de ter e às vezes ou eram muito caras para eu vender na loja, né, na qualidade que eu queria, no estilo que eu queria, ou a qualidade era muito ruim. Então, surgiu a oportunidade de eu começar a marca. Então, eu fui atrás de um nome para a minha marca de roupas. Tudo começou aí. Entendi. Porque até então, a loja se chamava Up Moda e Estética. Caraca, tipo, nada a ver com nada. Tipo, assim. Nada a ver com nada. Tipo, eu até hoje, muitas, né, me chamam a Ana da Up. Muitas, as mais antigas são a Ana da Up. Até no processo, foi o teu processo. A Up precisou existir para esse amadurecimento tal, e precisava ter a moda e estética, porque eu tinha estética, né? Sim. Então, eu precisava que essa Nasceu assim. Inclusive, hoje, uma vez na semana, ainda tenho uma profissional que atende comigo, que já trabalha comigo há quase 11 anos. E ela ainda atende na estética. Então, eu mantenho uma sala de estética lá. Então, eu ainda tenho a estética lá, com o atendimento com ela. E daí tinha a Up, e eu precisava desse nome para minha marca. E eu tava procurando tal, e eu, tipo, um certo dia eu tava no Instagram, e essas frases, assim, motivacionais, e a palavra pode, ela gritou pra mim. Eu me arrepio até. Eu também. Eu me arrepio. Ela gritou, e veio essa palavra pode, eu precisava de um nome curto, eu disse, pode. Foi nisso, assim, eu tava olhando no Instagram, pode. E daí eu disse, Pod Brand. Então, a minha marca registrada da minha marca é Pod Brand. Eu montei a marca e assim começou a minha marca própria. Confecção própria. Então, a gente começou, é muito desafiador ter uma marca própria, assim, de início foi extremamente desafiador. A minha primeira coleção, eu tive que ficar plantada de carro na frente da casa da costureira, porque ela não entregava as minhas peças. Caraca. Então, foi bem difícil, eu ia viajar. Eu fiz o lançamento em Nova York da marca, então foi sensacional, assim, quando eu cheguei, assim, eu contratei lá um filmmaker, né, e uma fotógrafa. Quando eu cheguei em Nova York, que eu vi eu com as roupas e eu ali, e aquilo ali, eu nunca vou esquecer daquele sentimento de tipo, nossa, sabe, eu consegui, sabe, porque aquela menina lá que engravidou, eu engravidei com 14 anos, Ju. Caraca. Então eu fui mãe muito cedo e eu fui muito, como é que eu vou te dizer, duvidada. Criticada, apontada. Agora não, a vida, acabou tua vida. Eu escutei muitas frases assim, agora tu não vai mais conseguir. Tipo, muito nesse sentido, sabe? Tipo, vai parar de estudar e agora, sei lá, vai parar atrás de um balcão, fazendo, né, aceitando o que tiver que aceitar. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu disse, nossa, eu paguei isso aqui. Sim. Foi um momento, eu construí isso, assim, então pra mim foi, e daí comigo tava a minha filha, o meu filho. Teu segundo filho. O Pedro tem 9 anos, que é a minha paixão, assim. E, né, a gente tava ali... Eu sabia que essa história ia ser incrível, viu? Então, foi algo que, tipo, a gente consegue, né? Sim. A gente consegue. Então, eu lembro daquela menina que não tinha condição, que, né, teve uma vida difícil
E o que a gente conseguia, assim? Então foi muito lindo para mim viver aquilo ali, foi muito especial a marca. E daí eu tive uma aceitação incrível na minha marca, assim. As pessoas, elas compraram essa ideia. É relacionamento, né? Eu digo que venda, tu ter um negócio é relacionamento. Então, uma das coisas que hoje, dentro da Pod, eu prezo mais é o relacionamento. Então, a minha marca, ela foi surgindo, eu fui criando... Daí, eu disse, vou vender atacado. Eu tive essa ousadia de pensar que eu iria vender atacado. Eu fiz as peças para atacado e chegou a pandemia. Eu tô tentando, né? Daí tu me direciona para eu não falar demais. Tô pulando algumas etapas. Daí, eu vou fazer o atacado e na pandemia... Chegou a pandemia e eu tinha as peças, eu tinha feito tipo 50 blazer, eu achava que era um número absurdo, que isso daria para ser um atacado. Chegou a pandemia, eu digo, meu Deus, essas peças todas chegaram, e agora? O que eu vou fazer? A loja fechada, o que eu faço? E eu ia fazer esse lançamento em Paris. Caraca. E daí tava tudo... dessa mulher, gente. Não, é assim, ó, beleza, duvidaram de mim, fui mãe aos 14 anos, as pessoas achavam que eu ia ficar atrás do balcão, e aí eu mostro pro mundo e pras pessoas, e inspiram, que bom que tu tá aqui, que bom que tu disse sim pra vir aqui contar essa história e inspirar outras mulheres. Obrigada. E aí você realmente fez acontecer o negócio. Sabe? É inspiração total. Obrigada. Porque às vezes tem gente que tá com uns desafios que, comparado a ser mãe aos 14 anos, né? E acredito que esse é só um detalhe da tua história, porque atrás disso deve ter vindo muita coisa, que desiste, que dá justificativa, que não tem essa coragem, que fica o tempo todo achando um culpado. Sim, e aí você vem aqui e você fala que você construiu tudo que você construiu na base da coragem, mas principalmente da ousadia. Da ousadia. Ai, que bom. E eu pensei, o que eu vou fazer com essas peças? Eu vou vender elas dentro da minha casa. Eu peguei todos os dias, eu tenho, do meu perfil, assim, quando acontece algo ruim, eu consigo reagir rápido. Então, a pandemia chegou, eu não fui, é de cada um, né? Eu não fui aquela pessoa que se abateu. Eu acordava todos os dias e eu mantinha a minha rotina de me maquiar, de me sentir bonita, mesmo dentro da minha casa, tudo fechado. Mas vamos parar pra pensar, né? O que é esse cenário perto de um cenário que tu viveu sendo mãe aos 14 anos? Eu não consigo nem imaginar. É desafiador. Entendeu? É desafiador. A minha mãe, né? A minha mãe, ela foi muito importante, assim. Eu fui criada só pela minha mãe. Então, ela foi uma pessoa que não deixou muitas coisas ruins chegar em mim. Eu grávida, eu não via ela tanto bloqueava. Ela bloqueava, então ela não focava muito nesse negativo do preconceito. Então, boa parte deles eu acabava até não vendo, porque eu acho que ela me falava tantas coisas positivas que eu não via. E daí, sobre a pandemia, eu comecei a fazer provador dentro da minha casa. No início, eu fiquei com receio. Eu digo, nossa, situação difícil, tá? Vou estar querendo vender alguma coisa. E daí, eu comecei a ver que as pessoas começaram a me pedir. Resumo, tem demanda? Tem demanda. Eu digo, eu vou continuar. Eu me mostrava maquiando, mostrava como que era a minha rotina, conversava sobre outras coisas e eu fui vendendo. E aquilo que para mim era atacado, eu vendi dentro da minha casa. Caraca. Tipo assim, eu vendi boa parte, eu esgotei algumas peças dentro da minha casa. Inclusive, daí eu tive... Sempre tem anjos, né? A Mari Amaral ofereceu para fazer umas fotos para mim. A Fran Taveira também, na época, chamou para fazer umas fotos. Eu vendi pijama, que eu disse, vou vender pijama, vou vender look conf, daí aquela coisa toda. Sim, vou seguir o que estão pedindo. E assim, eu vi que a marca não era para atacado. Ela era para ser o meu diferencial da minha loja. E daí chegou um momento que eu amadureci e eu pensei, nossa, não combina mais esse up. Porque eu já não gostava, aquilo ali no meu ouvido, ele já não soava bem, eu digo, já não combinava. Não combinava mais. E eu disse, eu preciso fazer um reposicionamento. Eu preciso mudar o nome da loja, eu preciso reposicionar. E foi incrível, porque como um nome faz diferença. Faz muita diferença. E daí o Pod Mais, eu falei para o meu marido assim, vamos botar então Pod Brand. Só que eu não vendo só Pod Brand, vai confundir a cabeça das pessoas, né? Com a minha marca própria, já estava fixando esse nome, e as pessoas vão achar que é tudo marca própria. Eu tenho multimarcas, né? A gente vende leves, vende outras marcas. E daí veio dele. Ele falou para mim, ele assim,
a gente tava vendo Disney+, tipo, daí ele falou assim, bota pode mais. Nossa, na hora que ele falou, eu digo, é isso? Só que ele falou... A importância, de novo, do marido. Isso, da pessoa que enxerga, de estar junto, né? De estar junto. Só que ele falou com um intuito diferente. Que era o mais dele, era tipo, que existia a Pod Brand, mais multimarcas. Sim. Só que daí, na hora que eu escutei, eu digo, nossa, mas é sensacional, a gente você pode ir mais. Então, entre tudo, casa muito com o que eu acredito. Porque eu sou aquela pessoa que eu só consigo trabalhar com o que tu acredita. Com o que eu acredito. Eu tenho... Para mim, a satisfação do cliente, ele tá acima de tudo. Então, se tu comprar algo comigo e tu dizer que tu não usou, eu fico chateada com aquela situação, porque eu gosto dessa satisfação. Isso é algo que precisa estar bem junto com a minha entrega. E daí a Pod Mais veio com isso, assim, as pessoas começaram a entender e fazer sentido com a minha missão. Não, e aí faz a interpretação, né? Eu acredito que, claro, tem o propósito do ser multimarcas, mas pra mim pegou muito essa questão realmente do merecimento, Ana. Sim, de merecimento. Porque é natural, né, dentro do processo, assim, eu sempre tive um desafio no meu vestir, sempre. Tanto que eu fiz consultoria de imagem, a Lília é uma pessoa que sabe que tá sempre comigo, assim, porque eu sempre fui do básico. Tem que comprar o básico para usar depois. Precisa pensar no que vai combinar, sabe? Essas coisas. E eu nunca fui ousada no vestir. Hoje, eu me considero linda, mais ousada, tá disso. Eu sou meio ousada, né? É treino, tá, gente? Tudo é treino. Não nasci assim. Pra quem tá chegando hoje, eu não nasci assim. Eu construí isso. E quando eu vi a Pod Mais, assim, a proposta, os looks, a mulher que sai de lá, o vestir dessa mulher, a comunicação dessa mulher, que eu acho que é o mais importante, eu entendi, assim, cara, essa loja ganhou o meu coração. Que bom. É isso, se permitir, né? Eu sempre falo que quem trabalha lá comigo, eu tento passar... isso, assim, da mulher, ela chega ali, às vezes, achando que quer tal coisa, e a gente conseguir mostrar que o que ela precisa não é aquilo. Então, ela sai dali com o sentimento de, nossa, eu posso mais, então eu podia ir além. Então, é a questão que eu falo do batom vermelho, então a gente fala bastante disso, de tu ter coragem, às vezes, porque as pessoas, às vezes, elas têm... uma mania de achar que só fica bonito no outro. Sim. E se tu se permitir, ele com certeza vai ficar bom em ti também. Então tem essa questão de tu se permitir muitas vezes te olhar com um outro jeito, porque a gente tem muita mania de olhar pro outro às vezes com um olhar de tipo que a pessoa ela pode, eu não posso, e a gente pode mais sempre. Sim. Porque tu dentro da tua essência tu consegue ir muito além do que hoje tu faz, sabe? Eu acho que